estar na presença do Senhor, poder mais uma vez compartilhar daquilo que Deus falou ao meu coração. Quero agradecer pela oportunidade, pastor Ernesto, não sei se ele está vendo, agradecer a equipe de líderes dessa igreja, pastora Maíra, pastor Rafael, toda a equipe, pastor Adriano, Vanessa, Andressa, agradecer a todos pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Pega a sua Bíblia, você que trouxe. Estamos vivendo em uma série. Qual que é o nome da série? Mova-se. Mova-se. No princípio, Deus criou os céus e Deus criou a terra. E a terra, ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Vou pregar bem devagarzinho, viu, o pastor Ernesto, para que todos possam entender. O Espírito de Deus, ele se movimentava, ele se movia sobre as águas. E essa série, quando eu ouvi o nome Mova-se, Deus me trouxe à minha memória a história de tantos homens que a gente poderia falar aqui hoje. Deus trouxe à minha memória a história de tantas pessoas, de tantos personagens bíblicos, de tantos homens que a gente poderia falar deles aqui hoje. A exemplo de Abraão, a exemplo de Noé, de Davi, de Sansão, de Gideão, de Josué, de Daniel. Homens que se moveram em direção a uma palavra. Homens que se movimentaram em direção a um propósito. Todas as vezes que a gente se move, todas as vezes que você toma um ponto de partida, todas as vezes que você pensa em avançar em alguma coisa, a primeira coisa que Deus faz é mudar a região geográfica onde você está inserido, como fez com Ezequiel. A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava em um lugar confortável, tranquilo. Mas Deus tinha algo para Ezequiel que ninguém na terra tinha. Deus queria fazer na vida de Ezequiel algo que ninguém poderia fazer e que ninguém tinha a oportunidade de fazer para Ezequiel. Deus queria mudar a história, mas Deus queria que Ezequiel se movimentasse, que Ezequiel saísse do lugar aonde ele estava inserido. E a Bíblia vai dizer que Deus leva Ezequiel para um lugar triste, um lugar de morte, um lugar de desilusão, um lugar onde não havia nenhuma esperança. Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos. Mas o que Deus fez ali na vida de Ezequiel, o que Deus mostrou para Ezequiel, naquele lugar, partiu do momento em que Ezequiel saiu do lugar onde ele estava, foi conduzido para o vale de ossos secos. Poderíamos falar de tantos homens, de tantas pessoas que tiveram experiências com Deus, que alcançaram objetivos em Deus, que alcançaram o propósito em Deus, mas porque um dia ouviram Deus falando, ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus, e não ficou parado, ele se movimentou em direção à promessa, em direção ao propósito. E Deus, ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você e para mim, que esse mês de setembro é o mês onde você vai se movimentar. Deus vai movimentar algumas coisas que estão paradas na sua vida. Deus vai movimentar algumas coisas que estão paradas na tua empresa. Deus vai movimentar algumas coisas que estão paradas no seu ministério, no seu casamento, na sua vida. Deus vai movimentar. Essa série ela não nasceu do acaso.
Essa série não vem no coração do pastor, no coração da liderança, por acaso, não. Porque esse mês é um mês profético. Assim como todas as outras séries foram proféticas, esse altar ele não libera nenhuma palavra que não seja profética. Se não for profética, não é verdade. Então a palavra que sai desse altar, nessa noite da minha boca, aquilo que Deus colocou no meu coração, é que esse mês Deus vai movimentar algumas coisas na história da tua vida. Você não vai virar o mês de setembro da mesma forma que você está, não. Deus vai movimentar a tua história. É tempo de movimentar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: é tempo de movimentar na presença de Deus. Poderíamos falar de tantos homens que se movimentaram, de tantos homens que tomaram decisão, de tantos homens que viveram experiências com Deus, porque um dia ouviram de Deus e não ficaram parados, acreditaram na promessa, acreditaram na palavra, acreditaram na profecia, acreditaram em um futuro melhor, e por isso alcançaram aquilo que Deus tinha para a vida deles. Sabe o que é que te para, querido? Não é o homem, o que te para não é o diabo, o que te para não são as pessoas que estão à sua volta, não. O que para o nosso ministério é quando a gente deixa de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele te chamou para um propósito e Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Ele é fiel para cumprir. Poderíamos falar de Davi, poderíamos falar de tantas pessoas que acreditaram em uma palavra e se movimentaram em direção àquela palavra e alcançaram o seu propósito. O Espírito de Deus se movimentava sobre as águas. O Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que movia sobre as águas no princípio de todas as coisas, é o mesmo Espírito que se movimenta dentro de você. É o mesmo Espírito que te conduz. É o mesmo Espírito que te dá direção. A Bíblia vai dizer em João 8,3 que o vento ele sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem te conduz é o Espírito, quem te dá direção é o Espírito, quem te fortalece é o Espírito, quem marca o teu futuro, quem determina o teu futuro é o Espírito Santo de Deus, porque você é guiado e conduzido e movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu queria trazer nessa noite uma mensagem, uma palavra, que está em 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos pegar apenas um exemplo dessa pessoa. 2 Reis, capítulo 5, vai contar a história. Todos conhecem, quem lê Bíblia conhece essa história. 2 Reis, capítulo 5, vai contar a história de um homem chamado Naamã. Eu gosto muito desse texto. Eu amo essa história. Eu amo pregar nessa passagem. Eu me sinto bem falando desse homem, mas eu me sinto muito mais bem falando de uma menina. Uma menina que saiu do anonimato. Uma menina que ninguém sabia o nome. Uma menina que ninguém conhecia a família. Mas uma menina que foi escolhida para mudar a história da casa daquele homem. Eu não sei, querido, como você entrou aqui nessa noite, mas olha só, Deus tem uma palavra para a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui como aquela terra que estava sem forma e vazia, sem direção, sem saber o que fazer, perguntando para Deus: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aonde eu vou chegar? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para alcançar isso? Mas antes de você pensar em aquilo que você precisa fazer, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Aquela menina, ela não sabia o que fazer. Aquela menina, ela não tinha expectativa nenhuma de vida. Aquela menina vivia debaixo de escravidão. Ela não sabia nem o que fazer. Mas um dia aquela menina,
menina, de canto de olho, ela olha para o seu senhor todo leproso, e ela diz para a tua patroa: ei, se o meu senhor soubesse que lá em Samaria tem um profeta, ele ia até lá e ele seria curado. Deus te levantou nessa geração, Deus me levantou nessa geração, não foi para pensar onde eu quero chegar, não foi para pensar aquilo que eu quero alcançar, não. Deus me levantou nessa geração, Deus te levantou nessa geração, para você abrir a sua boca e dizer: ainda que o rei não possa fazer nada, ainda que o governo não possa fazer nada, ainda que ninguém possa fazer nada, ainda que o sistema não possa fazer nada, eu sou profeta nessa terra, eu tenho uma palavra de autoridade na minha boca, eu sirvo um Deus de poder, de autoridade, e eu digo: se não tem rei, tem profeta nessa terra. Você é uma voz profética nessa nação. Deus te levantou para mostrar para Satanás por que Deus te tirou das trevas. Deus te levantou para mostrar para o inferno por que um dia Deus te escolheu. Foi para você bater no seu peito e dizer para Satanás: aqui não, na minha família você não toca, na igreja você não toca, no meu ministério você não toca, na minha saúde você não toca, em tudo aquilo que Deus permitiu na minha vida, você não tem poder para tocar. Você é profeta nessa nação. Mas você precisa se mover. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar na voz profética que um dia falou com você. Você precisa acreditar naquele que um dia te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você precisa acreditar que você não precisa andar de cabeça baixa pensando que é um Zé Ninguém na vida, não. Você foi escolhido antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe. A palavra de Deus já era verdade antes de você nascer, e depois que você morrer, ela vai continuar sendo verdade, vai continuar sendo pregada. Essa palavra um dia te chamou. Antes da sua existência, Ele já sabia o teu nome. Essa menina, ela não tinha expectativa nenhuma de vida, mas ela foi voz profética. Ela foi esperança para alguém que não tinha mais esperança. Quem sabe a gente olha, às vezes a gente olha para a gente e fala assim: mas será que de mim pode sair alguma coisa boa? Não, mas de Deus pode. Será que de mim pode sair alguma coisa que presta? Não, mas de Deus pode. E se Deus quiser te usar, querido, ninguém pode te parar. Como a Patrícia já disse aqui, ninguém vai parar o seu ministério, ninguém vai parar a sua caminhada. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ficou ou era? Esse grande guerreiro ficou leproso. São coisas que acontecem. A gente pode estar bem hoje, amanhã amanhecer com a enfermidade. Você pode ter um carro hoje, amanhã você perder. São coisas que acontecem na vida. Esse homem, ele não era doente. Esse homem, ele não era leproso. Esse homem não tinha nenhuma enfermidade. Esse homem, ele era reconhecido. Ele era respeitado. Ele era reverenciado. Mas a história vai dizer que um certo dia, esse homem deita na sua cama. Esse homem embrulha o seu corpo. Ele dorme. E a Bíblia, a história vai dizer que um dia esse homem olha para o seu corpo. Ele vê as feridas começando a se abrir no seu corpo. A doença chamada lepra, ela toma conta de todo o corpo de Naamã. E na história vai dizer que o camarada que tinha lepra, a pessoa que era leproso, ele era rejeitado pela sociedade. Ele vivia isolado da sociedade, porque a lepra, ela pegava nas outras pessoas. Por isso ele era rejeitado.
era ignorado. Mas na história de Naamã foi diferente. Por ser ele um general de guerra, por ser ele respeitado, ele não foi expulso da população, ele não foi rejeitado pela sociedade. Mas todas as vezes que aquele homem chegava do trabalho na sua casa, todas as vezes que aquele homem chegava na sua casa, ele tirava a sua roupa de general, e ele ia para frente do chuveiro para tomar banho. Quando ele olhava no espelho, ele olhava para o seu corpo, e o que ele via era tristeza, o que ele via era angústia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas quem sabe você está aqui até bem vestido, você está aqui até com o perfume da Boticário, usando o melhor tênis que você tem, usando a melhor roupa que você tem, todo maquiado, todo bem arrumado. Mas só Deus sabe o que está no teu coração, só Deus sabe quando você deita a cabeça no teu travesseiro, só Deus conhece as lutas internas que você tem passado, só Deus conhece as aflições que você tem passado. Mas esse mesmo Deus que conhece, Ele está aqui nessa noite, e Ele diz para mim, diz para você: eu sou aquele que curo, eu sou aquele que cura a doença do corpo, cura a doença da alma, eu restauro as feridas na tua vida. Naamã tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para se alegrar, mas quando ele chegava na frente do espelho, o que batia no seu peito, no seu coração, era tristeza, era angústia. Mas as tropas da Síria um dia invadiram Israel, guerrearam contra Israel, e trouxeram de Israel essa menina que ficou a serviço de Naamã, a serviço da sua esposa, trabalhando na sua casa. Essa menina, ela tinha 3 motivos para ser a menina mais triste de toda a história. Essa menina, ela tinha 3 motivos para ser a pessoa mais triste, mais revoltada de toda a tua história. Primeira coisa que poderia deixar essa menina triste: ela perdeu toda a tua família. Porque quando alguém era levado como escravo, quando alguém era tomado como escravo, a primeira coisa que acontecia, ela era separada da sua família, a sua família ficava para trás. Então essa menina, a primeira coisa que ela perde, que poderia deixar ela como uma pessoa das mais revoltadas da vida, ela perde toda a sua família, ela perde a convivência com a sua família, ela não vê mais os seus pais, ela não vê mais a sua parentela, ela agora está em uma casa desconhecida, debaixo do jugo, debaixo da escravidão, em uma casa onde ela não tinha costume de viver. A primeira coisa que deixa essa menina triste é a separação da sua família, é a perca da sua família. Eu não sei o que você tem perdido nesses dias, mas Deus, Ele tem muito mais para dar para você do que o diabo para tirar. Eu não sei quais são as decepções que você tem passado, mas a alegria que Deus tem para derramar sobre o teu coração, ela supera toda a tristeza de perca, ela supera toda a tristeza de ansiedade, ela supera toda a angústia, ela supera toda a calúnia. Eu não sei como você entrou por essa porta nessa noite, mas quem sabe você entrou aqui nessa noite, e quando você passou na porta da tua vizinha, alguém disse para você: já vai o crentinho para a igreja, não adianta, a vida não muda, a história não muda. Eu não sei o que está fazendo na igreja. Eu digo para ele, se estiver ouvindo nessa hora, e para Satanás: eu sei o que você está fazendo na igreja. É porque você tem uma história com Deus que Ele não tem, é porque você acredita em um Deus que Ele não acredita, é porque você acredita em um futuro que Ele não acredita. É por isso que você está aqui. Essa menina, ela tinha motivos para ser triste, para viver uma vida de angústia. Primeiro ponto, ela estava longe da sua família. Segundo ponto que poderia deixar essa menina uma das pessoas mais tristes de toda a história: ela está longe da tua terra, ela está longe da tua pátria, ela está em uma terra estranha, ela está vivendo em uma terra onde ela não nasceu, ela está convivendo agora com pessoas que ela não tinha costume, ela está vivendo em uma terra onde ela não nasceu. Terceiro ponto que deixa essa menina, que tinha todo motivo para ser uma das pessoas mais tristes da história, ela estava agora vivendo uma vida de escravidão. Sai da casa dos teus pais,
Perde todo o conforto e o carinho da tua mãe. Perde toda a convivência com a sua família. Não sabe nem se vai chegar viva no destino para onde estava sendo levada. Olha para trás e vê os amigos chorando. Olha para trás e vê guerra e destruição e não tem como voltar. O destino agora é ir para frente. E agradecer até mesmo porque não morreu, está sendo apenas levada como escrava. Mas a história de família está ficando para trás. É olhar para a cidade onde havia nascido e dizer: eu não sei se vou conseguir voltar para a minha cidade. É você olhar para a sua história. É como se você olhasse para a sua história hoje e falasse: eu era um cara que orava. Eu era uma pessoa que buscava a presença de Deus. Era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Eu não tenho mais, eu não sei se eu vou conseguir voltar a ter essa comunhão com o Senhor. A dor da perca, ela é terrível. Mas a dor da desistência, ela é pior do que a dor da perca. Essa menina, ela nunca desistiu de servir a Deus. Essa menina, ela nunca desistiu de professar sua fé. Essa menina, ela nunca desistiu de confiar no Deus de Israel. E mesmo sendo levada, mesmo perdendo a tua família, mesmo perdendo a sua terra, e mesmo sendo tratada como escravo, ela fazia com dedicação tudo aquilo que ela era colocada para fazer. Ela fazia com carinho e com amor tudo aquilo que ela era colocada para fazer, porque ela sabia que o Deus de Israel, que o Senhor, Ele estava com ela, e que ela poderia ser voz profética na vida daquele homem. Toda tristeza e toda angústia, todos os motivos de sofrimento, de angústia, de tristeza, de ódio, é tomado pelo amor. Três características que essa menina carregava contigo. Primeira característica que não deixava ela se entristecer pela perca da família. Primeiro ponto que não deixava ela entristecer porque perdeu a família. Ela era filha de Abraão. Abraão é o pai das nações. Sobre Abraão, Deus determinou a promessa de que nele seriam benditas, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Essa menina pode até estar sofrendo, mas ela está dizendo: o meu pai Abraão, ele recebeu de Deus uma promessa. O meu pai Abraão, ele recebeu de Deus uma palavra. Eu posso até estar sofrendo agora, mas eu ainda acredito na palavra que Deus declarou sobre a vida do meu pai Abraão. E ela está dizendo assim: pode até estar difícil, pode até estar sendo escravizada, posso até estar longe da minha família, posso até estar longe do meu propósito, da minha terra, mas eu vou continuar acreditando na palavra que o Senhor derramou e liberou sobre a vida do meu papai Abraão. Ele diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Eu posso até estar longe, mas mesmo de longe, a minha família é abençoada, é abençoada, é abençoada, é abençoada. Você pode até estar longe, mas a sua intercessão, a sua oração, aquilo que Deus colocou no teu coração, vai alcançar a tua família, e eles serão abençoados em nome de Jesus de Nazaré. Aquilo que a vida te traz, as tristezas que a vida te proporciona, as percas que você na tua caminhada já sofreu, não invalida e não vai impedir a promessa de Deus de se cumprir sobre a tua casa, de se cumprir sobre a tua família. Ninguém vai descer à sepultura antes que Deus cumpra. Alguém acredita nisso? Ninguém vai descer à sepultura antes que Deus cumpra aquilo que Ele te prometeu em Abraão. A sua família será
abençoada, em nome de Jesus. Ah, mas o meu filho está nas drogas, não tem importância, Deus vai alcançar ele. Ah, mas o meu esposo não veio para a igreja ainda, não tem importância, continua perseverando, continua orando, continua acreditando, Deus vai alcançar ele, porque a promessa não é para você, é para a sua família toda ser abençoada. E a Bíblia vai dizer que essa menina, debaixo de tanto sofrimento, ela tem os pontos positivos. Ela era filha de Abraão. Segunda característica que não deixa essa menina entristecer o seu coração, ela era cheia do amor de Deus. Quem tem o amor de Deus, querido, não se entristece por nada. Pode até ser afligido, pode até ser atacado, mas mesmo em suas aflições, você consegue abraçar alguém, você consegue amar alguém, você consegue dizer para alguém: Jesus te ama, querido, e eu também. Mesmo em meio às aflições, você consegue ainda ser profeta na vida de algumas pessoas. Essa menina, ela era cheia do amor de Deus. Terceira característica que não deixa essa menina entristecer, ela era cheia de fé e de esperança. E um certo dia, Naamã está conversando com a sua esposa. Eu não sei qual a hora do dia, nem qual o dia da semana, muito menos o dia da semana. Mas a história vai dizer que ele está conversando com a sua esposa. E essa menina está com um pano na sua mão, cuidando dos seus afazeres, cuidando da casa da sua patroa, quem sabe esfregando o rodo no chão e prestando atenção na conversa. Já viu aqueles curiosos que estão trabalhando e prestando atenção na conversa? Lá no seu serviço não tem não, né? Só lá no meu. Quem sabe limpando a casa e prestando atenção na conversa de Naamã com a sua esposa. E aí, um intervalo, em um momento, essa menina olha para sua esposa, olha para sua senhora, olha para sua patroa. Quem sabe com os olhos lacrimejando de alegria, por poder ser instrumento na mão do Senhor e abençoar aquela casa. E ela cutuca a sua senhora e diz para ela assim: olha, se o meu Senhor, em outras palavras, se o seu esposo, isso aqui é muito forte, soubesse que lá em Samaria, olha onde essa menina estava, ela não perdeu a essência, ela não perdeu a direção. Você pode estar, amado, no calabouço, você pode estar em um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas se você entender, você vai falar assim: eu posso até estar passando por momentos difíceis, mas eu sei que lá no céu existe um Deus, que se eu dobrar os meus joelhos e eu clamar por Ele, Ele vai ouvir as minhas orações, e Ele vai ter misericórdia de mim. Essa menina, ela tinha todos os motivos para ser a pessoa mais triste de toda a história, mas no momento em que ela está vendo a tristeza no coração do seu patrão, ela fala para a tua esposa, para a sua senhora: se ele soubesse que lá em Samaria existe um profeta, ele iria até lá, e ele seria curado de toda essa doença. Naamã escuta aquela conversa, e fala: interessante a conversa dessa menina, ela não é famosa, veio do anonimato, ninguém conhece, ninguém sabe quem é, nem o nome dela é citado em toda a história, mas se ela está falando que lá em Samaria tem um profeta, e eu preciso ser curado, eu quero ser curado, então eu vou me mover em direção àquilo que ela está falando. Sabe qual que é o segredo para alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, querido? É se mover em direção àquilo que a pessoa está ministrando sobre a sua vida. Quantas pessoas já tomaram posse de promessas, de palavras que
pastor Ernesto já liberou aqui. Quantos testemunhos, queridos? Quantos testemunhos a gente já vivenciou nesse lugar? De pessoas que ouviram uma palavra, tomaram posse da palavra, se moveram em direção à palavra, e no próximo domingo estava dando testemunho daquilo que ela havia alcançado. O segredo é se mover em direção à palavra. Naamã olha para essa menina e fala assim: então agora eu vou me mover. Ele vai até o seu rei, pede liberação, pede uma carta e vai para Samaria. É aqui que eu falo, amado, que você é escolhido. Você foi chamado para ser uma voz profética em Uberlândia. Você foi chamado para ser uma voz profética nessa nação. A igreja precisa se mover. A igreja precisa se movimentar. Hoje a gente foi lá ver o desfile do 7 de setembro. E tantas formas de se mover. Tantas formas de expressar alguma coisa. A gente vendo ali o desfile. De repente passa a igreja adventista do sétimo dia. De repente passa outra igreja. Shalom. Não estou falando que a gente precisa fazer isso, mas a igreja precisa se mover em direção àquilo que Deus já tem liberado sobre a vida da igreja. Nós precisamos nos movimentar em direção à palavra que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. E esse mês, amado, a palavra que Deus tem liberado é essa: mova-se. Mova-se em direção ao seu propósito. Mova-se em direção à sua família. Mova-se em direção ao seu ministério. Mova-se em direção à sua casa. Mova-se em direção à sua vida profissional. Movimenta aquilo que Deus já falou contigo. Movimenta aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Porque sabe quem pode alcançar por você aquilo que Deus já preparou para você? Ninguém, só você mesmo. Sabe quem que pode cancelar as promessas de Deus na sua vida? Ninguém, só você mesmo. Então quem precisa se mover ao seu favor é você mesmo. Quem precisa acreditar na sua história é você mesmo. Quantas pessoas, amado, estão andando de cabeça baixa porque alguém falou: isso não vai dar certo não. Essa faculdade não vai dar certo, esse trabalho não vai dar certo. Repreende essas palavras, querido, e creia naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Tudo vai dar certo em nome de Jesus, porque Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir toda a promessa sobre a sua vida. Esse homem parte para Samaria. Ele se move em direção àquilo que ele tinha necessidade. E a Bíblia vai dizer que ele encontra o rei. O rei rasga suas vestes e diz para ele assim: por acaso sou eu Deus para curar você dessa lepra? Mas o rei não sabia, o rei não entendia que a voz que falava no coração daquela menina, que a palavra que veio de Deus através daquela menina, nos ouvidos de Naamã, nos ouvidos da sua patroa, é que havia profeta em Samaria. Ela não disse há rei em Samaria, não, ela diz há profeta em Samaria. Então não tem importância se não tiver rei, não tem importância se não tiver advogado, não tem importância se não tiver juiz, se tiver um profeta. A palavra profética, ela tem o poder de mudar a tua história. A palavra profética, ela tem o poder de te arrancar da situação que você está vivendo. A palavra profética, quando você acredita, ela tem o poder e a autoridade de mudar toda a sua história. Ela tem o poder de mudar toda a história da sua família, mas para isso você precisa se mover em cima desta palavra. E todos conhecem a história. Naamã foi curado. Naamã tem uma direção e uma instrução do profeta. O profeta diz para ele: olha, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu acho interessante a questão das 7 vezes, porque o número 7 é a perfeição e a totalidade de Deus.
Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. As sete trombetas, os 7 castiçais, os 7 eu sou de Cristo. Então o número 7 ele tem uma tipologia interessante na Bíblia. E Deus dá a direção para o profeta dizer para aquele homem: você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que Naamã faz? Ele se move em direção àquilo que o profeta havia falado. No momento ele não queria, mas ele entendeu que ele precisava se mover em direção àquilo que o profeta havia falado. E para concluir, todos sabem da história. A Bíblia diz que Naamã foi curado de toda aquela enfermidade. Mas por que Naamã foi curado? Por que Naamã alcançou o objetivo? Por que Naamã alcançou a cura? E para encerrar, mover-se em direção à voz de Deus, primeiro passo. Acreditar que Deus é fiel para terminar a obra que Ele começou em sua vida, é o segundo passo. Entender a totalidade de Deus. Deus nunca vai terminar algo na sua vida que Ele não vai terminar. Deus nunca vai começar algo na sua vida que Ele não vai terminar. Deus, Ele é perfeito em totalidade. Tudo aquilo que Ele começou, você pode ter certeza que Ele vai terminar em nome de Jesus. Acreditar em uma voz profética. Quando alguém subir aqui, pode ser até uma criança, se a voz é profética, toma posse dessa palavra, toma posse dessa voz, vive essa palavra e você vai alcançar o propósito e aquilo que Deus tem como objetivo para a sua vida e para a sua família. E quem acredita nessa palavra e toma posse, aplauda o Senhor, se sentir à vontade, em nome de Jesus.